Para quem não me conhece, eu me chamo Amana, sou esposa do Rodrigo. E eu vou agradecer, a oportunidade que eu estou tendo aqui, porque para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio. Poder estar aqui, falando da palavra de Deus, compartilhando da palavra de Deus para os irmãos. Mas antes de chegar aqui, eu estou tendo uma caminhada, Estou ainda tendo, porque eu não concluí, E eu sou filha de pastores, missionários no Japão, de outra congregação, que estão mais de 20 anos lá no Japão. Meus maiores incentivadores, hoje pela manhã, quando eu acordei, meu pai já falou assim: Amana, não se esqueça que nós somos vasos na mão do oleiro. Ou seja, deixa o Espírito Santo te guiar. Eu estou muito feliz por essa oportunidade, de verdade. Quero agradecer aos meus líderes, Ruth e Wallace. Eles sabem, a pessoa que eu sou. E estão sempre me incentivando, sempre realmente declarando palavras de Deus. A Márcia e o pastor Bruno também. E ao pastor Gleison e a Marina também. E eu não vou falar todos os nomes, porque a gente acaba esquecendo de alguém. E aí depois, não quero criar raiz de amargura em ninguém, viu, gente? Deus me livre. É isso. Mas todos aqueles que sabem, que estão fazendo parte da minha vida, do meu crescimento, eu só tenho a agradecer a vocês. Amém? Eu quero falar assim, hoje eu estava perguntando a Deus, quando surgiu essa oportunidade de estar aqui, o que eu deveria falar. E uma das coisas que eu posso melhor falar é sobre liberar perdão. Ah, Amana, por que você tem facilidade? Não tinha. Muita dificuldade. Eu batia no peito e dizia assim, não, mas eu não guardo ressentimento, não. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade enorme de liberar perdão, não guardo ressentimento. Porque eu voltava a falar com a pessoa, naturalmente. Então, ali, eu achava que eu não guardava ressentimento, não guardava rancor. Mas veja bem, às vezes você voltar a falar com uma pessoa, pode ser pela sua criação. Meus pais, eu cresci, na igreja, então eu via esse comportamento, talvez para mim foi mais fácil voltar a falar. Mas não quer dizer que toda vez que eu pensava naquele assunto, eu não ficava com raiva, eu não ficava chateada, triste. Mas eu não queria falar só das partes ruins, eu queria ensinar princípios, eu não queria ficar apegada, sabe? Eu queria ensinar princípios, o que nós devemos nos atentar. Porque o diabo é estrategista. Ele é estrategista. E a palavra de Deus nos fala para que ninguém cuidem, em 2 Coríntios 2:10. Espera aí, deixa eu ver aqui rapidinho se é esse aqui mesmo. Não, é em Hebreus 12:15, por favor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, a raiz de amargura, gente, é uma coisa terrível. Que além de nos afetar, nós vamos acabar afetando outras pessoas. Porque há níveis, Mas há pessoas que quando elas estão tão chateadas, tão com aquele sentimento ruim, ela quer fazer que os outros também sintam raiva daquela pessoa. Estou mentindo? Não estou mentindo. Não estou. Porque às vezes a gente está tão chateada, porque a gente colocou tanto sentimento naquilo ali, no que está envolvendo toda aquela situação. A gente coloca, olha como que a gente se ilude, olha como que o inimigo é estrategista, lança iscas e a gente acata. A gente se ilude pensando que toda aquela situação ali é um desabafo, eu estou desabafando. Meu irmão, quando você procura um líder seu e fala daquela situação, ok. Mas quando tu procura um, tu procura outro, aquilo ali não é desabafo mais não, viu? Você está querendo contaminar os outros para que eles odeiem o tanto quanto você está odiando aquela pessoa. Eu não estou aqui querendo trazer condenação a ninguém. Mas assim como eu era iludida e achava que estava desabafando, eu sei que tem algumas pessoas que também têm esse sentimento. E eu quero que todos nós, assim como eu estou avançando, também vocês avancem. A gente não pode ficar no mesmo lugar se privando da graça, não. Nós temos que avançar. Deus tem coisas grandiosas para nós.
E nós não podemos ficar impedindo que o Senhor, porque a graça está ali, liberada, ó, para todos nós. E a gente aqui, se privando por causa de sentimentos que, na verdade, são isso aqui, ó. Não dá. Então, não é para condenação, tá bom? Vai ser um pouco assim, mas é para trazer amadurecimento. Glória a Deus. Então, um dos princípios que eu venho trazer hoje aqui é ouça antes de julgar. Ouça antes de julgar. O tal do ouviram dizer, né? Tem muito. Eu gostaria que vocês abrissem Atos 11. Por favor. Deixa eu ver aqui rapidinho. Oh, glória a Deus, está tremendo, Senhor. Aqui na minha versão está bem assim, né? Pedro dá explicações sobre o seu comportamento. Aí começa assim, a partir do 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Então, assim, eu não vou ler tudo, você pode ler em casa, mas aconteceu mais ou menos assim. Pedro estava em Jope. E ele teve uma visão, ele estava orando, gente, estava orando e teve uma visão, o Espírito Santo falou com ele. Mas os apóstolos que estavam lá ouviram falar, ou seja, não sabia tudo o que tinha acontecido. E por aquele ouviram falar, a metade da situação já começaram a julgar. Olha como que é perigoso. Para você ver aquilo que eu falei. Normalmente a gente é baseado naquele sentimento, naquela emoção, naquilo que a gente acha que está acontecendo. Então, o tal do ouviram dizer é muito perigoso. Não fique... Está tudo certo aqui. Não fique muito atento no ouviram dizer. Cuide, guarde o seu coração para que você não deixe raiz de amargura, né? Não dê vantagem ao inimigo, porque você está dando vantagem ao inimigo com isso. Com situações. Quando a pessoa vier assim para você, rapaz, olha, Amanda, meu nome é Amanda, tem algo assim que eu ouvi dizer. Encerra agora. Não quero saber. Você não tem que saber. Pelo menos não deveria desejar saber, né? Porque eu, pelo menos, se alguém vier me contar alguma coisa e eu ouvir, eu deixar, e eu acatar aquilo, eu sei que eu vou sofrer. Porque aquilo assim, eu posso até, no primeiro momento, descartar aquela ideia, mas o inimigo vai ficar ali, ó. Então, por que eu vou me colocar? Aí eu tenho que ficar, né, impedindo aquele sentimento de brotar. Por que eu não já cancelo logo, antes da pessoa falar? Eu cancelo logo, para não ter que ficar com aquela coisa, né? Mais fácil. Corrigir em amor não é fazer vista grossa. Se por acaso, vamos supor, aqui, os apóstolos, o que eles estavam querendo de Paulo em si, não era algo totalmente errado. Só que eles estavam se baseando num pré-julgamento. Ainda eles não tinham consciência de toda a realidade que estava acontecendo. Né? Então, quando a gente vai corrigir alguém, um exemplo, Pedro. Quando Pedro chegou e foi falar com eles e explicar toda a situação que estava acontecendo, não, meus irmãos, eu estava orando e foi assim que aconteceu. Paulo deu uma correção. Porque às vezes é necessário a gente corrigir, né? Quem é líder, às vezes ou um pai, uma mãe, ou um esposo, até amigos, não importa. Às vezes é necessário corrigir. Mas essa correção tem que vir em amor. O sentimento que é gerado ali, a intenção que é gerada no seu coração, é sempre em amor, para que aquela pessoa avance. Não para criar mais confusão, não para criar mais, né? Enfim. O segundo ponto é emoção versus razão. A comunicação, uma das coisas que a gente tem que entender bastante é que a comunicação nem sempre é intelectual, racional, ou seja, limitada aos fatos, mas também um lado emocional. Isso que às vezes é o mais difícil para algumas pessoas.
Porque alguns querem se basear toda a conversa, tudo o que está acontecendo, só nos fatos ali. Mas, às vezes, vai ter aquele lado, tem pessoas que é totalmente emocional. Que ela já reage no calor do momento e vê aquilo ali acontecendo, nem foi resolver os fatos. Será que essa pessoa também deve ser excluída na hora de se resolver um assunto? Não, senhora. Porque eu quero aqui lembrar vocês que eu estou falando a palavra de Deus para pessoas que conhecem a Deus, que querem ter um comportamento segundo a palavra de Deus. Esse negócio de reciprocidade. Comigo é reciprocidade, eu trato como me tratam. Isso não cola para a gente não, viu? Deixa eu falar logo aqui. Reciprocidade não entra na nossa cartela ali, não entra não. Você vai ser segundo imagem e semelhança de Deus. Então, o seu comportamento também vai ser. Então, quando a pessoa que ela é mais emocional, não averigou os fatos, que nem aqui, né? Foram lá perguntar para Pedro, então, Pedro, como é que é isso? Tu está sentando com os imundos? Porque eram considerados os incircuncisos imundos, inferiores. Totalmente emocional, né, gente? O que ele fez? Rapaz, Pedro estava mudado, viu? Explicou ali a situação. Calmamente, tranquilamente. A Bíblia diz, a palavra, você crê na palavra, a palavra de Deus é a sua verdade, então você tem que acreditar que Pedro foi assim. Então a gente também tem que ter paciência com os emocionais. Ou com pessoas que vão agir, às vezes, não emocional, mas está agindo ali naquele momento. E eu vou falar para você, quantas vezes eu já não fui emocional. E quantas vezes eu me deparei com pessoas, glória a Deus por isso, que tiveram a paciência de me responder. Sabe? E a primeira coisa que aconteceu foi isso aqui, ó, abaixar. Todo aquele furor que eu estava ali. Sabe? Por isso que é importante a gente ter a mesma paciência com as outras pessoas. Porque somos irmãos em Cristo, somos um corpo e todos nós estamos amadurecendo, crescendo. Nós temos que ter esse amor com as pessoas. Eu sei que na prática é difícil. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente busca esse transbordar, o Senhor vai nos gerando essa capacidade de nos compreendermos e enxergar além de nós mesmos, porque é muito fácil a gente enxergar o erro do próximo. E não enxergar que às vezes os tóxicos somos nós, em certas situações ao menos. É muito difícil, não é fácil. E às vezes quando a gente está orando ali em espírito, a gente começa a buscar, a gente começa a acusar a pessoa para Deus. E Deus fala, filha, ok, mas isso aqui é tu que está sendo tóxica, filha. A gente fala assim, a gente tem duas opções. Ou ir contra Deus, você vai contra Deus, ou você pega e fala assim, eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar. Ajuda-me a mudar. Eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me agarrar a coisas pequenas, porque isso é pequeno. Embora no momento que a gente esteja vivendo é grandioso, pareça ser grandioso, mas são coisas pequenas, eu te garanto. São coisas pequenas. E o pré-julgamento, geralmente é feito com base emocional, né? Se você não tem ainda as provas, o fato que todo aconteceu, então você está julgando com base nas suas emoções, com o que você acha. Você está começando ali a gerar tantos pensamentos ao mesmo tempo, tanta coisa. É com base nas suas emoções. Ou seja, tenha paciência, tenha calma, reflita antes de tomar uma atitude. E não ignorar, como eu já falei aqui, o aspecto emocional, né? As emoções, agora eu vou para outro lado. As emoções nem sempre são boas conselheiras. Até já comecei um pouco a introduzir esse assunto aqui, né? De fato, não são boas conselheiras. Eu vou ler aqui Gênesis 21. Deixa eu só checar aqui, porque eu só coloquei eu não coloquei mas eu acho que é de... É isso mesmo, pode colocar, por favor. Gênesis 21, 32. Deixa eu ver se é esse aqui, meus irmãos.
Não, não é. É Gênesis 34, perdão. Eu quero falar sobre Lia, filha de... Lia não. Sobre Diná, filha de Jacó e Lia, que foi violada por Siquém. Né? Vou ler aqui para vocês, rapidinho. Aliás, lê em casa, eu vou fazer um resumo. O que acontece? Porque eu vi que é cumprida aqui, eu falei, não vai dar certo, não. Vai tomar muito tempo. O que acontece? Diná era filha de Jacó e Lia. Eles chegaram lá, estava na cidade, tarará, ela foi visitar as mulheres daquela cidade. E ela foi abusada por Siquém, que era filho do governante daquela região. Rapaz, um pai já pode ser ciumento, né? Eu vou começar a citar agora frases de um livro aqui, que depois eu comento para vocês. Um pai, às vezes, é ciumento. Imagine o tanto de irmão, agora eu não consigo lembrar a 12, não sei, mas o tanto de irmão que essa mulher tinha. E ela foi abusada. Só que Siquém se apaixonou por ela e quis casar-se com ela. Então, ela pediu o pai para que fosse falar com Jacó, né, para pedir a mão dela e tudo mais. Coisa muito estranha para nós aqui. O cara abusou e ia quer casar com ela. Mas aqui, antigamente, os homens tinham essa mentalidade, principalmente os incircusos, veja bem, não era o povo de Israel, de pegar a mulher ali, eu gostei, mulher inferior, pegou, gostei, continuei gostando, então eu vou me casar com ela. Algumas regiões tinham esse costume estranho aí. E pediu ao pai que fosse lá falar com Jacó. Jacó, muito assim, estranho e tal, esperou que os filhos viessem, que estavam a trabalhar. O que os filhos fizeram? Tá bom, que eu vou deixar isso desse jeito aqui. Violaram a minha irmã, mancharam ela. Isso em Israel não se faz. Então, o que eles fizeram? Enganaram o pai de Siquém, dizendo a ele que só poderiam fazer um acordo com ele se ele circuncidasse a todos ali, né? Porque eram incircuncisos. Quando eles toparam ali, depois que ele circuncidou a todos, né? Convenceu a todos, os circuncidaram. No terceiro dia, onde a dor estava mais assim, daquele jeito, foram, acho que, os 2 irmãos de sangue, por parte de mãe, e matou a todos. Matou, saqueou a cidade, pegaram as mulheres e crianças, fizeram como escrava. Fez mesmo. Jacó ali ficou revoltado. Jacó estava o quê, gente? Agindo pela razão. Os irmãos estavam agindo pelo quê? Pela emoção. Estava totalmente errado? Não, rapaz, estuprou minha irmã, eu vou matar vocês. Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente não tem que agir pela emoção em situações, em nenhuma situação. É difícil. Que nem esse exemplo que eu dei agora da Bíblia. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer irmão, qualquer familiar, assim, a atitude que nós pensamos primariamente em matar uma pessoa. Mas eu vou te dizer, não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus espera de nós. E aí, continuando aqui, quando os irmãos, agindo pela emoção e não pela razão, foram ali se comunicar. Ok, desculpa. Aí eu entro no outro tópico, que é, preferes ter razão ou agir de forma sensata e responder de forma amorosa? Sabe? Eu coloquei um exemplo muito extremo. Então, isso às vezes pode até gerar dúvida no nosso coração. Porque você pensa assim, mas isso aqui, tarará, era naquela época e tarará. Mas vamos colocar isso para os dias de hoje também. A gente não está falando que a pessoa que agiu errado, ela não deve ter consequência. Mas a gente não tem que esperar que sejamos nós a aplicar essas consequências. É isso que eu quero dizer, é esse ponto que eu quero chegar. Porque muitas vezes, até para liberar o perdão, temos dificuldade porque a gente espera. Se eu liberar perdão, não, eu estou impedindo daquela pessoa receber a vingança. Ok. Tipo, é como a gente tivesse, assim, se eu liberar perdão, é como as consequências não viessem na vida daquela pessoa. E não é assim. Deus nunca disse isso. Isso é mais uma estratégia do inimigo para que você fique ali, aprisionado, criando um altar ali, ó. Entendeu? Deus nunca disse isso. A questão é que a consequência que você espera, talvez não, muitas vezes não é, né? Porque às vezes as nossas consequências são grandiosas demais. E na hora que é pra gente não quer essas consequências não, mas pronto.
às vezes a consequência que Deus vai aplicar para aquela pessoa não é a que nós esperamos. A justiça que Deus vai aplicar não é a nossa, não é a própria, é a justiça de Deus. Por isso que a gente, eu vou ler aqui agora, rapidinho, só rapidinho assim, sabe? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E eu, só aqui, fugindo um pouco dos tópicos, beber uma aguinha assim que a boca está secando. Você lembra que eu falei daquela história da reciprocidade, que o mundo normalmente gosta de falar? Tem um outro ponto também que eu gostaria de falar rapidinho aqui, que é... eu amo, mas cada um no seu canto. Eu já falei muito isso. É assim, eu não estou dizendo para você que você tem que se colocar em situações difíceis e tarará. Mas há certas compreensões que o Espírito Santo traz dentro de nós. Porque assim, normalmente as pessoas que mais nos magoam, que a gente mais se sente magoado, ofendido, são as pessoas próximas. Uma vez uma pessoa me falou assim, engraçado, quando a pessoa é de fora, você fica miudinha, né? Quando é dentro do círculo, assim, você vira um leão. Não gostei muito na hora, não. Mas eu fui refletir, eu falei, é verdade. Por que com os outros de fora eu aguento bastante e com os outros dentro de casa eu não aguento? Eita, estou me expondo aqui. Mas estou avançando, assim como nós todos iremos avançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Como muitas das vezes, a maioria das pessoas que às vezes nós nos vamos sentir ofendidos são os de dentro, entenda uma coisa. Você não pode... seja de fora, seja de dentro, mas aqui eu estou falando porque é mais a realidade da gente. Você não pode ter esse sentimento de achar que cada um fique no seu canto. Não é não, não é assim não. Deus não espera isso de nós. Não é cada um no seu canto, coisa nenhuma. É vivendo em amor, suportando uns aos outros. Eita, não é fácil, eu sei. Mas se os outros têm que te suportar também, rapaz... Você está achando que você é fácil? Bom, quando a gente começa a olhar para a trave do nosso olho e parar de enxergar o cisco do olho do nosso irmão, a gente começa a ver. Não com condenação, calma. Mas para a gente avançar. Para nós avançarmos. Glória a Deus. Pronto, voltando aos tópicos. Palavras temperadas. O que você fala e como você fala. Porque tem gente que fala assim, não é o que você fala, é como você fala. É os dois. É o que você fala e como você fala. Porque se eu te falar assim, eu vou te matar. Eu vou te matar. Sabe por que eu falei bonitinho, quer dizer que está tudo bem? Oxê, como assim? Não, é o que e como, é os dois. Tá? Não venha com essa, não. Deus me livre, eu estou parecendo o Chuck. É assim, ó, fala. Eu não assisto essa coisa não, viu? Já assisti, mas ano passado. Ó, em Provérbios diz que palavras são sementes. Calor, agora até veio. E, então assim, se você não pensa como você vai falar essas coisas... Eu vou falar assim, sabe, gente, eu estou falando assim de verdade, não estou me importando de me expor, porque eu quero realmente ser exemplo. Quando eu olho para trás e agora vejo quem eu era e como eu estou, e consigo ver também onde vou chegar, porque eu consigo enxergar. Eu já consigo ver. Mas quando eu vejo como eu era assim, quantas pessoas eu já magoei, sabe? Às vezes posso continuar, mas muito menos, graças a Deus. Mas assim, às vezes a gente tem aquela ideia de... e eu tenho certeza, isso aqui... Olha, eu vou até... Amor, me perdoe. Não é o que você fala, é como você fala. Às vezes,
você já percebeu que às vezes a gente espera que o outro saiba o que a gente está sentindo? A gente quer obrigar que o outro já saiba o que a gente está sentindo, sem a gente nem falar. A gente chega assim. Aí ele vê o quieta. O que foi? Não sabe não? Então nem vale a pena falar. Gente, a gente tem que parar com essa mania. Eu estou falando aqui no caso de mulher, no caso meu, porque normalmente a gente tem essa mania, né? A gente quer que os outros adivinhem. Mas a gente aplica isso, homem e mulher, quer que os outros adivinhem. Você tem que entender que às vezes os outros te machucou e nem sabe que te machucou, viu? Por causa do pré-julgamento, das emoções. Homens, não fiquem se achando, não, porque vocês também fazem isso. Eu dei um exemplo meu pessoal. Não, é que eu vi os homens sorrindo aqui. Eu falei, não venha não. Não venha não. Ai. Então, o que acontece? O que acontece? Então, a gente tem essa mania de querer que os outros, no geral, adivinhem nossos sentimentos. E a gente acha até, às vezes, a audácia de falar. Porque a gente já está julgando que o outro sabe e está sendo sonso com a gente. Tá falando de sonso, ele sabe. Ele está querendo, só me provocar, só me irritar. Oh, gente, isso é tão estratégia do inimigo. Por mais que o outro tivesse sido sonso mesmo. Não é responsabilidade tua, não, ficar julgando isso, não. Fala. Porque e a resposta em amor? E a palavra temperada? Serve para os dois lados. Não é só para o outro, não. É você também. Pare de ficar exigindo do outro aquilo que nem você está tendo. A gente exige tanto do outro. E a gente? Por que a gente tem que esperar primeiro? Quantas vezes eu fiquei paralisada porque eu ficava assim. Fulano não está tendo atitude. Por que tem que ser eu a ter atitude primeiro? Rapaz, se tu vai avançar primeiro, então tenha. Se você vai poder avançar, então tenha. Aqui oh, meu Pai, é na fraqueza que nós vemos o mover de Deus nas nossas vidas. É quando a gente para de querer ser forte demais, tá entendendo? Agir pelo ego demais. Eu parafraseei aqui. E se humilha diante de Deus, perante Deus. Porque quando você está se humilhando perante os homens, porque muitas vezes é esse sentimento que nós temos que entender que nós estamos nos rendendo diante de Deus, primeiramente. Quando a gente tirar o nosso foco de olharmos para os outros e entender que as nossas atitudes, nós estamos tendo as nossas atitudes para Deus, talvez seja mais fácil. Parar de querer achar assim, eu não vou me humilhar para fulano, não. Ô, meu irmão, quando você entender que a sua vida não é tão valiosa assim no sentido de egos, sentimentos que nós colocamos altares, que eu estou falando, né? A gente começa a entender que é tão fácil. Me perdoa. Me perdoa. Olha, se eu fiz você entender errado, Gideão não evitou uma guerra civil por causa disso? Não lembro agora onde é que está. Mas Gideão evitou uma guerra civil, porque soube se comunicar. Glória a Deus. Então, precisamos ser ponderados. Para essa parte aqui, eu tirei Provérbios 15:1 e Provérbios 18:21, mas você pode ler em casa. Eu estou colocando algumas palavras, parte da Bíblia, para você poder ali ver que a palavra de Deus testifica isso que eu estou falando aqui. O quinto ponto é palavras graciosas. Tem a ver com palavras temperadas também. Mas essas palavras graciosas, o que eu estou querendo dizer? É aprender a elogiar. Encorajar. Não apenas quando vai corrigir alguém. Às vezes tem gente que só elogia ou encoraja quando vai corrigir. É tanto que às vezes, a pessoa até espera. Tu quer o que de mim mesmo? Porque aquela pessoa está tão... atrela tanto ao fato de elogiar e corrigir, e encorajar quando vai corrigir, que o outro já espera dela essa atitude. Sabe? E há outras pessoas que acham humilhante fazer isso. Ou tem questão de personalidade também. Tem gente que não liga que falem duro com ele.
Tem gente que não se importa, até gosta que sejamos diretos. Mas nós temos que entender que nós estamos lidando com todo tipo de pessoa. E se devemos andar em amor, é andar em amor com todos. Não só com pessoas que são parecidas conosco. Né? Porque às vezes assim, eu ficava pensando assim, mas eu não estou com essa intenção. Eu não estou. Então explique a sua intenção. E fique atento da próxima vez, quando você for falar com essa pessoa. Porque muitas vezes eu justifiquei com isso, sabe? Mas a minha intenção, como a minha intenção fosse maior do que o sentimento daquela pessoa que está sofrendo naquele momento pelas minhas palavras. Ou seja, só eu que importo, o outro não importa. Para Deus, todos nós importamos. Então, se eu devo andar em amor, né? E em Marcos fala que os 2 mandamentos mais importantes eram amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que sim prestar atenção. Se meu irmão, se minha esposa, se meu pai, minha mãe, se as pessoas com quem eu congrego ficam chateadas com a forma com que eu falo. E não tem esse negócio de querer ficar se desculpando que não era a minha intenção, não. Transmita graça no falar. Em Efésios 4:30, 31 fala isso. Eu quero abrir rapidinho aqui. Para a gente ficar por dentro. Cadê 30? Deixa eu ver se é esse, né? Não era esse, mas pronto. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E Efésios, vamos lá para 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu estou voltando para cima, tá? Eu li o 30 do Espírito Santo e estou voltando para o 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Tem muita gente que acha que palavra torpe é palavrão. Nem sempre, desculpe. Nem sempre. Nem sempre não é. E tem gente que fica feliz só por não falar palavrão. Não fala palavrão, mas lança cada palavra na vida do outro. Sobre os filhos. Seu inútil. Não consegue fazer nada direito. Palavras são sementes. Você pode pedir perdão para o seu filho. Lá, não vou me expor tanto assim, não. Você tem... Não, Tamara, segura, calma. Palavras são sementes. Nós devemos cuidar com o que falamos. Porque tem coisas que a gente pode até pedir perdão. E tá certo, tem que pedir mesmo. Mas às vezes o estrago vai ser tão grande no que vai acontecer na vida daquela pessoa, que ela vai passar por todo aqueles traumas, gatilhos e não sei o quê. E há recuperação para todos esses traumas e gatilhos. Mas aí já não está mais na nossa alçada. É do Espírito Santo só. E é maravilhoso, eu não estou diminuindo aqui, não. Eu estou dizendo que às vezes você vai poder evitar um estrago grande na vida de uma pessoa, que o Espírito Santo só vai poder agir se a pessoa permitir. Tem pessoas ficando doentes. Há doenças físicas causadas por raiz de amargura e falta de perdão. Há câncer. Que tem pessoas sofrendo, não estou dizendo que é todo câncer, veja bem, eu não estou dizendo que toda doença é por causa de... Todo mundo entendeu. Eu estou dizendo que há doenças que é por falta de liberação de perdão. Eu conheço uma pessoa que disse que não ia perdoar o marido, quer dizer, não ia se converter, porque não queria perdoar o marido, que preferia ir para o inferno. Conheço. Para você ver o que altar que a pessoa faz, meu Deus do céu. Será que liberar perdão é tão difícil assim? Liberar perdão não é um sentimento, amados. Você faz porque você sabe quem você é em Deus. E quem tanto foi amado, tanto ama. Quando você entende o amor de Deus por você e a sua identidade em Deus é firmada, você não tem dificuldade em perdoar. Porque, gente, uma mana da vida foi perdoada. É amada todos os dias.
Como que eu posso segurar alguém? Fora que eu estou impedindo, eu mesma de avançar. Você não está impedindo ninguém de avançar, não. Você está impedindo é você. Agora, veja bem, não faça as coisas na intenção errada, não, porque o Espírito Santo está vendo. Você pode até, quando você decide perdoar alguém, e você fala assim, Mana, mas eu não tenho esse sentimento. Aí você toma a decisão, você conhece, tem entendimento da palavra, e você vai lá e toma atitude, mesmo não tendo sentimento ainda. Mas você crê que Deus, Ele vai lhe dar essa graça, e você vai lá e toma essa atitude, e pede perdão, pelos motivos certos, não porque você não quer. Enfim, você toma pelos motivos corretos, e você vai lá. Você sabe, já lhe digo agora, se você não sabe, o sentimento não vai apagar do dia para a noite. Você vai ter que declarar essa palavra todos os dias. Para alguns é todos os dias, outros é uma vez na semana, para alguns é várias vezes no dia. Porque o inimigo ele vai tentar várias vezes te lembrar daquela situação. E aí, aquelas iscas horríveis, você está ali lavando a louça. Comigo, muitas vezes, eu lavando a louça, fazendo uma corrida de carro, eu estava pensando numa coisa assim, nada a ver, e vinha aquele sentimento. E sem eu perceber, eu já estava alimentando, ó, e sentindo raiva. E aí eu travava aquilo. Quando eu percebia o que eu estava pensando, eu travava aquilo. E falava, não, Deus, eu não permito. Eu não vou deixar de avançar. Eu não vou deixar de crescer. Aleluias. Está quase. Ai, Jesus. E com isso, eu falei no começo, né, que nós nos privamos da graça de Deus quando temos essa atitude. Nós também damos vantagem ao inimigo, que uma das coisas que eu falei é sobre você, até ficar enfermo por causa dessas coisas. E quando você se priva da graça, você está dando vantagem ao inimigo, correto? Porque a graça está disponível e você está se privando dela. E eu quero deixar aqui uma conclusão. Vou pular uma parte aqui. Não tente consertar o outro. Mas pense como pode aproveitar situações para crescimento. A gente fica muito focado em querer consertar os outros. Ah, mas é que você não sabe o que fulano me fez. Porque se você soubesse, eu tenho certeza que você ia ficar do meu lado. Eu já fiz isso tantas vezes. É aquele negócio de querer trazer a gente, que eu falei no início, de trazer os outros para o nosso lado. Não fique atento no que você pode consertar. Porque deixa eu lhe falar, é só o Espírito Santo que transforma as pessoas, que muda, que traz esse entendimento e que vai trazer essa cura real. Você pode falar e a pessoa vai pegar e parece que não está entendendo nada do que você está falando. Quantas vezes você também não percebia nada do que você lia a palavra de Deus e falava assim, não, isso aqui... E quando você buscava o Espírito Santo te dava clareza, te dava entendimento, conseguia te mostrar, te dar luz. Traz luz na escuridão, né? A música falando. Pois é, só o Espírito Santo traz isso. Todo aquele que é nascido de novo tem um Espírito Santo, ative ele falando em línguas. Fale em línguas. Dedique-se a falar em línguas. Pare de ficar... Olha, eu não estou dizendo que você não tem que levar a Deus coisas que acontecem com você no dia a dia, mas não fique toda vez que você vai orar só falando para Deus, reclamações não. Comece a focar na mudança sua. Tem gente que vai orar, toda vez que vai orar, só fala dos problemas que os outros fazem com ela. Ok, Deus já ouviu se você falou. E eu não estou dizendo que você não tem essa liberdade. Tá bom? Eu só estou querendo te dar, é aquilo que eu estou falando, não é condenação. Mas te dar uma luz, uma clareza, que talvez não, com certeza, vai te trazer muito mais benefício. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você, um cristão maduro, eu conheci vários, pode chegar a pessoa mais encapetada na frente dele, consegue se manter. Aquilo ali não atinge, não. Quem não quer chegar nesse ponto? Eu quero. Pode vir, ó, paz e amor. Eu quero chegar nesse ponto. Porque as coisas externas não vão me contaminar, as coisas externas não vão me abalar. Eu estou para as coisas do alto. E para isso, eu tenho que parar também de querer mudar os outros. Porque eu estou focando o quê? Em coisas externas, coisas que eu própria não posso mudar. Eu posso mudar a mim mesma, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Amém? Aleluia. Eu gostaria de pedir para que o louvor suba novamente, por favor.
Aleluias. Glória a Deus. Queria só ler, enquanto o louvor está subindo aqui, uma parte. Muitas coisas que eu falei aqui foi parte do livro de Luciano Subirá, comunicando que se entende, uma coisa assim. E tem uma parte do livro que ele fala bem assim: quando a pessoa está movida pelas emoções, não tem razão que entre em sua cabeça. Muitas vezes o comunicando se entende não é só explicar o ponto de vista no aspecto racional, é conectar-se com o coração. Nível de entendimento com a dor, a decepção. É fazer com que o outro entenda o sentimento de tristeza. E quem está do outro lado deve se esforçar para tentar compreender. Isso é viver em amor. Isso é viver em amor. Eu gostaria de que vocês ficassem de pé.